etapa. Senador Eduardo Braga, a confiança e a crença de Vossa Excelência também é compartilhada por todos os brasileiros de responsabilidade e de compromisso com o país. Não só com os fundamentos da economia, mas, sobretudo, com os fundamentos democráticos. E talvez esse seja o peso mais importante do que nós estamos vendo agora. É claro que a Bolsa de Valores é um grande termômetro para qualquer economia do mundo. A Bolsa de Valores é a área mais sensível da economia. Não há nenhuma outra. O câmbio é relativamente sensível, mas a Bolsa é, sim, a mais sensível de todas. Ela trata de estabilidade, de confiança, de credibilidade, de humor do mercado, como se fala, de tudo isso. Se o mercado não tivesse com sensação de segurança nos seus negócios, certamente a Bolsa não estaria mostrando esses números que Vossa Excelência está mostrando agora para enriquecer e para especialmente dar melhor conteúdo a este meu pronunciamento aqui neste final de tarde, no dia que os brasileiros escrevem uma página importante na história da democracia e dos direitos da população. Um recado muito direto, senador Eduardo Braga, eu diria, de um esgotamento da paciência, por tudo que foi dito aqui durante hoje, nesta tarde, os maus serviços, pagamos muito impostos, nós trabalhamos 4 meses por ano, talvez mais um pouco do que isso, e para receber em troca o quê? Um ônibus de má qualidade, ter que pegar 2 ou 3 ônibus, a violência batendo a porta, a falta de vaga na escola para o filho, em todas as cidades, em todos os lugares. As deficiências cada vez maiores em todo o sistema público brasileiro. O que nós pagamos de impostos daria para termos serviço de primeiro mundo, como nós queremos. Padrão FIFA, como se falou tanto agora, passou a ser um selo de qualidade. Lamentavelmente, passou a ser um selo de qualidade. E exatamente, talvez, este evento internacional, que também ganha o mundo na visibilidade do que acontece em nosso país, nesta Copa das Confederações e na Copa do Mundo no ano que vem, essa visibilidade que o Brasil ganha, também é compartilhado por esta histórica manifestação espontânea que, se é difusa, ela também tem pontos relevantes a levarmos em conta, senador Paulo Paim. Falamos aqui tantas vezes sobre a PEC 37, aquela que tolhe a ação do Ministério Público nas investigações. E olha, o que o Ministério Público tem feito no nosso Estado, no Rio Grande do Sul, em favor da moralidade, da preservação dos direitos, da aplicação correta do recurso público nas instâncias municipais, na instância estadual. Quanta coisa positiva o Ministério Público tem se envolvido no nosso Estado. Que dizer da Procuradoria-Geral da República em tantos aspectos. O senador Eduardo Braga fez referência sobre a questão da corrupção e eu sempre aqui no plenário tenho tido uma atitude de independência em relação ao governo, mas em todos os momentos diz que a presidente Dilma sempre acertou a mão quando tocou fundo na questão do que ela convencionou chamar os malfeitos. E nisso a presidente da República tem o apoio integral da sociedade brasileira, porque é nos malfeitos que estão os desvios daquilo que a sociedade, com muito sacrifício, paga e entrega ao cofre público, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal. E é exatamente essa é a forma que tem hoje a sociedade de se ir às ruas, com toda a liberdade, num regime, num momento de plena consolidação democrática, com as suas instituições funcionando, de nós termos essa liberdade. Esse é o lado bom de tudo o que está acontecendo, senador Paim. Mas nós aqui nesta casa precisamos ficar com o ouvido muito atento ao que vem do rufar desses tambores das ruas de Brasília, da nossa Porto Alegre, que mesmo com a chuva que aconteceu, com o mau tempo em qualquer lugar,
o Brasil todo está mobilizado, não só Porto Alegre, mais de 10 cidades no Rio Grande do Sul, em todas as regiões, estão também fazendo a sua mobilização democrática de cidadania para dizer uma espécie de basta. Chega, a paciência esgotou. Parece que é esse o recado que está acontecendo e que nós estamos recebendo, mas esse é um recado para esta casa, para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, para o Ministério Público, para todas as instituições, para os servidores públicos também, que ora são vítimas, ora são parte do processo, porque são responsáveis por o atendimento da população nas demandas da saúde, do sistema SUS. Então, nós temos que ver o conjunto de todo este processo, desse sistema tão complexo que é a nossa sociedade, a nossa estrutura. Aqui foi dito, os senadores, senador Cristóvão, senador Pedro Tag, senador Rodrigo Hollenberg e todos os senadores que antes falaram, lembrando também dessas questões relacionadas ao Pacto Federativo. Discutimos muito, usamos muita retórica e pouco, na prática, acontece para que o cidadão que mora no município receba o serviço de qualidade. Hoje, as prefeituras municipais estão sufocadas numa repartição injusta do recurso que é concentrado na União, uma pequena parte nos primos remediados da federação, que são os estados, e os primos pobres, que são os municípios. Isso tudo distorce, isso tudo cria problemas. E damos foco, não cuidamos de áreas essenciais. Temos um especialista aqui, nosso querido senador Cristóvão Buarque, que na educação tem sido um mestre para todos nós. O sacerdote, como eu disse, há poucas semanas aqui, senador Cristóvão Buarque, o foco na educação básica e fundamental. Nós temos descuidado disso. Por quê? Porque parece que não há porta-voz do ensino fundamental em nosso país para tratar de uma questão que é grave, é a base, é a educação infantil, de 0 a 3 anos. Ouvimos recentemente grandes especialistas a nos mostrarem este caminho. Então, temos que fazer o dever de casa aqui, senador Cristóvão, exatamente para ampliar o debate em torno dessas necessidades que a sociedade está exigindo de nós. Das mães que não têm a creche para o filho, a mãe que trabalha e que se vê na contingência, ou ela cuida do filho, ou ela vai trabalhar para consolidar a sua posição de emancipação econômica e para ter também a garantia do seu desenvolvimento, da sua autoestima como pessoa, como cidadã, como profissional. Demandas que precisam ser atendidas na área da saúde, no campo da segurança pública, no campo da mobilidade urbana. Como disseram aqui vários senadores, não é apenas 20 centavos que está mexendo com o coração e o bolso dos brasileiros. É uma atitude que está sendo tomada coletivamente pela sociedade brasileira de forma espontânea, uma atitude, uma reação de maneira estrondosa, vigorosa, potente, alta, um verdadeiro brado, um brado da independência. Parece isso. Então, a sociedade acordou de uma aparente letargia, senador Pedro Táxi, e agora está gritando solenemente: chega, agora é preciso trabalho, é preciso muita ética na repartição do dinheiro, é preciso muito cuidado com o dinheiro que o contribuinte cidadão entrega para o setor público. Muita ética nas relações interpessoais, nas relações políticas, nas relações entre governos. Temos eleições cada vez mais caras, senador, gastando dinheiro, e a lei não vai evitar que tenha esse caixa 2. Nós temos que ter em conta esta cobrança. Por que estão sendo aniquilados as bandeiras dos partidos políticos? Porque isso é um recado para que nós tenhamos muita ética nessa relação com o eleitor. O compromisso que nós assumimos numa campanha eleitoral precisa ser respondido aqui adequadamente, porque quando nós negamos e damos as costas para o eleitor, ele vai para a rua. E agora está mostrando para todos nós a força que ele tem. E essa descoberta é a coisa mais importante que o nosso país e a nossa democracia está vivendo neste momento. Senador Pedro Táxi, eu estou realmente muito feliz de estar apreciando, não de longe, afastada, basta chegarmos ali para vermos o que é, que força tem quando o povo deseja mudar alguma coisa. Já houve, como lembrou aqui o líder Eduardo Braga,
de maneira absolutamente tranquila, a mobilização aqui em Brasília dos caras pintadas. E agora, algumas caras são pintadas, outras nem precisam, enroladas na bandeira nacional, revelando a sua indignação, a sua falta de paciência e de dizer a força que tem a união do povo. Como diz aquele slogan antigo, o povo unido jamais será vencido. Alguém vai dizer, mas o que essa senadora do Partido Progressista usa esse slogan? Mas é isso mesmo. Esta é a união que está fazendo a sociedade mostrar a todas as instituições que a sua paciência esgotou. E a beleza de tudo isso é que nenhum partido político pode ousar levar a sua bandeira para este movimento. A sociedade não quer isso. Ela está mostrando a sua força, o seu poder e a sua capacidade de mobilização. Começaram com os jovens, com a questão de uma tarifa de transporte coletivo. E agora inclui uma pauta, senador Pedro Taques, que nos é muito cara. A PEC 37 e a PEC 33. Vossa Excelência, eu e tantos senadores aqui nesta casa temos falado tanto nela. E eu vou repetir aqui. Eu falei aos seus colegas, aos membros do Ministério Público, aqui no Distrito Federal e lá no meu estado. Se a pressão não viesse das ruas, a PEC 37 corria sérios riscos. Nós vimos o filme aqui quando foi votado o PRC 132. Vimos o filme aqui, senador, e naquela noite eu fiquei assustada. Agora não. Agora eu acho que a PEC, e desejo, vamos fazer uma grande força, uma grande corrente para que a PEC 37 seja definitivamente sepultada, assim como a PEC 33, porque sempre que acontece o desgosto ou o desagrado pela ação do Ministério Público, sempre adequada, claro, de novo, a instituição tem que se encarregar de afastar os maus que ali existem. Existem maus juízes, existem maus procuradores ou promotores, maus senadores, maus jornalistas, maus médicos, em toda a área, maus professores, toda a área existem, a maioria são bons e existem as exceções que são os maus. Então é preciso que essa instituição também tenha o cuidado de afastar o joio do trigo, separar aqueles que contaminam eventualmente. E nós aqui vamos fazer uma continuada vigília para que a PEC 37 seja definitivamente sepultada, senador Pedro Taques, porque o Ministério Público tem o dever constitucional de defender a sociedade em todas as questões e neutralizar a competência do Ministério Público é reduzir a proteção da sociedade em várias das suas demandas, inclusive e especialmente as demandas sociais. Às vezes, para achar uma vaga para uma criança aqui em Brasília, é invocado o Ministério Público quando o poder público não responde adequadamente à demanda de um pai ou de uma mãe que leva um filho nos braços desesperadamente para ter uma vaga na UTI. É o Ministério Público que responde a isso. Ou que vai à casa de uma mulher agredida para atender, porque ninguém responde, ninguém lhe dá guarida, nem ninguém lhe ouve nesse ato de violência. É isso que precisa ser entendido dessa instituição, que tem uma grande responsabilidade. Vimos isso e, por isso, ela precisa ser preservada. Como as outras instituições também precisam ser preservadas, e essa é a grande mensagem que as ruas estão dando a todos nós. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Ana Amélia, a senhora falou da nossa responsabilidade daqui para frente. Agora, a gente precisa também fazer uma análise da nossa culpa com o que está acontecendo. A nossa responsabilidade com o que está acontecendo. Não fomos só nós do Senado, mas nós tivemos. Quando a gente vota um projeto como aquele dos portos, importantíssimo, com milhares de páginas, sem ter lido, isso gera um ingrediente. Quando a gente elege o presidente sem um voto secreto, sem um voto aberto, para que todo mundo lá fora saiba por que e em quem a gente votou, a gente joga um ingrediente. Quando nós deixamos acumular milhares de vetos e não votamos, quando nós, de repente, pegamos esses vetos e queremos votar em uma tarde,
tudo isso vai deixando a marquinha. Tudo isso vai deixar, é um ingrediente numa coisa que vai cozinhando, até que um dia acontece isso aí. Quando nós deixamos de votar aqui as coisas fundamentais para o país, sobretudo a reforma política, que nos negamos a mudar, é um ingrediente. Quando as pessoas sabem que estamos aqui vazios hoje, e nem a sexta-feira, nem a segunda-feira, isso é um ingrediente. Nós colocamos ingredientes na panela onde está saindo esse movimento, que tem uma grande vantagem, despertar a gente, na linha do que a senhora falou. Eu espero que nós nos despertemos para que tudo isso fique no lado não só bonito, esteticamente como ele é, mas também consequente, politicamente, para mudar o Brasil. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque, e compactuo com a posição de Vossa Excelência. Quero lhe dizer, senador Cristóvão, que Vossa Excelência, como eu, senador Paim, senador Pedro Taques, senador Rodrigo Hollenberg, nós nos valemos de uma arma muito poderosa, que é não só o título de eleitor, mas é também isto aqui, a rede social, senador Pedro Taques. E esta rede social fez também a diferença. Fez para eleger um presidente, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Fez a diferença a rede social. A rede social fez a diferença nessa grande e democrática mobilização nacional, histórica. E isso tem que ser levado em conta. O cidadão, além do título de eleitor, está empoderado pela rede social. Ele aqui, usando a rede social, senador Cristóvão Buarque, ele tem um poder de autoria, um poder de mudar as coisas, um poder de pressionar. A rede social fez a diferença nessa mobilização. Eu que, como jornalista, trabalhei muito com isso, acho que hoje nós precisamos exatamente dessa questão. Então, para encerrar, vejo que o presidente Renan Calheiros está chegando, deve fazer alguma manifestação, mas vou encerrar, presidente Renan Calheiros. Sei que a sua manifestação será relevante ou importante, mas eu concedo a parte ao senador, nosso querido senador Rodrigo Hollenberg. Bom, senadora Ana Amélia, só para cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelas reflexões que traz a essa casa, nessa tarde, noite de hoje, à noite de hoje, eu diria que o Brasil mudou completamente. Mudou completamente. Nós não temos nenhuma certeza, aquilo que parecia sólido se desfez, e de uma forma mostrando que a população resolveu acordar e, utilizando, como Vossa Excelência diz, as novas tecnologias de comunicação, é uma questão realmente absolutamente nova para todos. Ela é nova nos instrumentos, nos meios de comunicação, nos meios de mobilização, nos meios de atração. Ela é nova porque não tem lideranças específicas, não estão vinculadas a partidos, as pessoas não estão vinculadas a partidos, a sindicatos, a associações. As pessoas estão vinculadas pelas suas vidas, nas diversas cidades, pelas suas necessidades. A pauta é extremamente politizada, chama atenção, senador Pedro Taques, que a pauta, a agenda ampla é extremamente politizada. E é interessante que se dizia que a juventude não gosta de política, a juventude não participa de política, e nós não estávamos percebendo que a juventude não gosta de política como a política está sendo feita. Não gosta de política, não gosta de políticos, não gosta de partidos políticos, não gosta das instituições, como elas estão atuando, como elas estão organizadas.
É interessante que não há nenhuma manifestação, absolutamente nenhuma manifestação, contra a democracia. Zero, pelo contrário, há um processo de radicalização da democracia. E é interessante, senadora Ana Amélia, perceber também que mesmo aquelas pessoas que têm se comportado de forma violenta nas manifestações, e são a minoria, elas estão, a própria massa procura alijar do processo, deixar claro que não concorda com aquilo, que a grande maioria não quer a violência, a grande maioria quer se manifestar de forma contundente, como está se manifestando de forma contundente, mas quer se manifestar de forma pacífica. Eu diria assim, nós temos que ter humildade para reconhecer que todas as certezas que poderíamos ter em relação ao futuro político, ao desdobramento político, elas se foram embora, elas desapareceram. E nós temos que ter a humildade de reconstruir o pensamento político. Inclusive porque vai ter um momento que haverá a necessidade de um diálogo, né, com essas manifestações da rua. E esse diálogo será também um novo tipo de diálogo, que não é um diálogo tradicional. Há pouco se falou aqui que o presidente receberia uma comissão. Que comissão? Que comissão é essa? Qual é a legitimidade que qualquer comissão tem neste momento, se nós estamos tendo manifestações simultâneas em todo o Brasil, convocadas pela rede, sem ter exatamente uma liderança? O que tem, na verdade, são sentimentos. Nós precisamos dialogar com os sentimentos, com as expectativas, com as aspirações, com as reivindicações que estão na rua. E tem alguns temas, senador Pedro Taques, e aí nós precisamos dar resposta, que estão aqui no Congresso. Estão aqui no Congresso, e não estão há pouco tempo no Congresso, estão há muito tempo no Congresso. E o Congresso, como Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, pela sua velha forma de agir, não vai empurrando com a barriga. O Congresso não aprecia o voto aberto. Aqui, quem é contra, quem é a favor, o voto aberto. Vamos nos manifestar claramente. E a população está mostrando que quer saber como é que nós votamos. E para mim, a manifestação mais contundente dessa foi do senador Paulo Paim, há outro dia, mostrando que esse sistema de voto secreto, senadora Ana Amélia, da forma como ele foi construído para o parlamentar se proteger da pressão do governo. E a gente vê que, historicamente, não estão sendo derrubados os vetos. E hoje a grande pressão que o parlamentar pode sofrer é essa que está aqui na porta. É a pressão da opinião pública. Ela quer saber como nós votamos. Nós temos que começar de novo, mudar os paradigmas. A nossa reforma política, tão propalada, tão defendida, ela tem que ser em torno de outros paradigmas. Há pouco eu falava aí que nós estamos discutindo uma reforma política com lista fechada, dando poder aos partidos de construir listas fechadas e financiamento público de campanha, quando a população aqui na porta está gritando: o povo unido governa sem partido. Ou seja, a população está dizendo: nós não acreditamos nos partidos. Nós temos buscado sempre a negociação, a composição, se tem dificuldade de enfrentar os temas de frente. E nós precisamos ter esse recado. Está aí, eu quero ver qual vai ser a posição do Senado Federal na semana que vem em relação ao projeto que restringe a criação de partidos. Porque nós não estamos fazendo um debate sobre como devem se organizar os partidos políticos. Nós estamos fazendo a apreciação de uma matéria às pressas, com o objetivo de prejudicar um determinado grupo político para favorecer outro grupo político. Mas até isso perdeu o sentido, senadora Ana Amélia, que a população está dizendo que não adianta mais, essas coisas também, os meios tradicionais de comunicação já não são suficientes.
Existem outros meios e a população está sabendo. A população está sabendo, se ela tiver interesse em saber o que nós estamos fazendo aqui agora, por causa das redes sociais. Essa é a comunicação. Não há mais como esconder nada. E o que está demonstrado é a ineficiência das instituições. Nós temos que reconhecer isso. Tem parlamentares mais sintonizados com as bandeiras que estão aí? Tem. Mas é importante registrar que o recado que está ali não é um recado dirigido a algumas autoridades ou apenas aos governantes, não. Será um equívoco imaginar isso. Os recados que a população está passando são recados para todos nós. É um recado para as instituições, são para as personalidades que representam as instituições, mas são sobretudo para as instituições, como elas estão organizadas, elas estão superadas, são instituições do século passado ou do século retrasado, e a nossa juventude, que imaginávamos que estivesse alienada, que não quisesse saber de política, está demonstrando aí, ela quer saber de política sim, mas de uma nova política, não da velha política que o país estava acostumado a assistir. Muito obrigada, senador Rodrigo Hollenberg. Eu ontem, depois, quando a parte estava mostrando exatamente a parte pacífica do movimento, fazendo rejeição a todos os atos de violência, ontem veio-me à mente a cena maravilhosa de uma jovem com um balde e um pano lavando um monumento histórico que havia sido pichado. Não lembro se era São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí ela disse: estou aqui ajudando a limpar porque não concordo com este vandalismo que venha manchar ou prejudicar ou destruir um prédio histórico, um monumento histórico, um monumento público. E ela disse aquilo com tanta serenidade, com tanta convicção, que eu mais respeitei ainda o gesto que ela teve, e dentro desse grupo que o senador Rodrigo acaba de falar, o grupo que quer continuar a manifestação de forma pacífica e recusando, assim como recusa as bandeiras de partidos políticos, recusa a violência também, senador Rodrigo Hollenberg. Então, essa sua atitude e essa sua manifestação foi muito oportuna, e também porque a inovação está entrando na área política. A Vossa Excelência, que tem aqui defendido muito o direito da senadora Marina Silva de ter o seu próprio partido, ela própria está inovando, muda até o nome, não é partido, é a rede, né? É uma forma de inovação e de estar sintonizado com os novos tempos que a tecnologia, que a rede social nos está conectando e nos unindo mais na sociedade com esta grande manifestação que acontece hoje em todo o Brasil, talvez a maior da sua história, mais do que aconteceu nas diretas já, mais do que aconteceu com os caras pintadas no impeachment de um presidente da República. Eu daqui a pouco, senador Pedro Taques, embarco para o Acre. Eu vou para Rio Branco a convite do deputado Gledson Cameli, que é do meu partido, para fazer um debate lá sobre drogas. Eu tenho certeza que também lá em Rio Branco, no Acre, capital do Acre, que um gaúcho, Plácido de Castro, teve uma participação muito importante na definição de território, que lá também, aqui como Brasília, como Porto Alegre, como todas as outras capitais, tem havido mobilização. E eu chegarei lá nessa madrugada, por causa de fuso horário, mas penso que dessa forma nós estamos cumprindo com o nosso dever. E, sinceramente, algumas pessoas me disseram: está perigoso andar com o bottom, com o distintivo de parlamentar. Eu não tenho nenhum risco e vou continuar usando meu distintivo de senadora, porque eu faço isso em honra e homenagem aos 3.442.000 votos que eu recebi no Rio Grande do Sul. É a eles que eu carrego esse distintivo. E eu penso que se nós não respeitarmos a instituição e não tivermos a coragem de representar a instituição que nós fomos chamados para vir aqui para defendê-la, então nós não devemos mesmo usar esse distintivo que temos, que é a representação do Parlamento e do Senado Federal. Muito obrigada, senador Pedro Taques. Obrigado a todos os senadores que apartearam esse meu pronunciamento. Senadora Ana Amélia, parabéns pela vossa fala. Quero desejar a Vossa Excelência boa viagem ao Acre.